Já estamos de volta com o Decisões e Argumentos, último bloco. Hoje conversando com o diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC de São Paulo, Daniel Couto Gatti, e também com o professor de Direito Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marcelo Chiavassa. Bem, senhores, a gente discutia sobre o reconhecimento facial. Só um estudo aqui que eu trago para os senhores que estão atentos, claro, do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, e mostrou que o sistema costuma errar, como a gente estava discutindo no último bloco, né? Questões de percepção da máquina e de quem a programa também. O sistema de identificação de asiáticos e de negros erra até 100 vezes mais do que para os brancos. É bem interessante isso, né? Que vai muito naquilo que a gente estava discutindo. A questão aí por que erra? Erra porque ele não foi treinado suficientemente para reconhecer rostos de pessoas asiáticas e de pessoas negras. O Daniel pode detalhar isso bem melhor do que eu. Mas tem um estudo, por exemplo, do jornal The Independent da Inglaterra, no ano passado, que eles falam que os carros autônomos têm muito maior probabilidade de atropelar pessoas negras. Por quê? Porque ele não reconhece que aquela pessoa na frente dele é uma pessoa, porque ele não foi treinado com modelos negros suficientemente. Né? Então, a hora que a gente treina uma inteligência artificial, a gente precisa treinar ela com os modelos que representam a sociedade. Se eu mostrar para ela 5.000 fotos de pessoa branca e 10 fotos de pessoa negra, ela vai identificar com muito mais precisão a pessoa branca do que uma pessoa negra. E até sobre isso, tem e até discutindo também como a questão de prova frente a esses algoritmos, que é extremamente complexa. A gente tinha um tribunal na Flórida, o TEM, né, que estava se utilizando de um programa de inteligência artificial chamado Compass. Esse programa ele era utilizado pelos juízes para apurar a possibilidade da pessoa reincidir num crime ou não, e a partir disso decidir se aquela pessoa teria um regime de progressão de pena ou não. Então sairia, né, da detenção, passaria para um regime ali de liberdade provisória e assim por diante. Qual não foi a surpresa ao se descobrir, depois de mais de 10 mil exames concretos, qual não foi a surpresa da agência ProPublica, que é uma agência norte-americana aí de pesquisa, descobriram que o sistema era enviesado, que o sistema fazia com que negros fossem normalmente reportados com alta probabilidade de reincidir no crime. E, por outro lado, brancos, por mais perigosos que os seus antecedentes criminais fossem, eles tinham um viés mais baixo. Então, concretamente, os juízes da Flórida, sem saber daquilo, porque eles também não sabem como o algoritmo funciona, decidiam se a pessoa mudava de regime ou não, com base em um algoritmo reconhecidamente enviesado. E, para piorar, tem um outro estudo, Daniel, esse estudo é fantástico, porque ele leva a imagem dessas pessoas, porque o algoritmo ele analisava as imagens das pessoas, então a face, e analisava os antecedentes criminais. Então, algumas pessoas pegaram esses mesmos casos, então a face e os antecedentes criminais, levaram para um bar, pegaram pessoas aleatórias que estavam num bar e pediram para elas dizerem, né, se elas achavam ali quem iria reincidir num crime ou qual a probabilidade daquela pessoa reincidir num crime. Surpreendentemente, o algoritmo acertava tanto quanto aquelas pessoas aleatórias no bar. E aí, de novo, para que então utilizar um sistema de reconhecimento facial que, é enviesado e, 2, estatisticamente tem a mesma probabilidade de acerto de uma pessoa sentada num bar, que não estudou para aquilo, né, que talvez nem estivesse nas melhores das condições cognitivas para fazer aquela escolha, e acertou tanto quanto. E aí a dificuldade, como é que eu combato esse software? Né? Imagina que o software diz que eu tenho alta probabilidade de cometer um crime. Como é que eu combato isso? Como? Não. Quais são os critérios? São riscos, então, né, professor? Esse que é o problema. Como que você define os critérios para o algoritmo, para a máquina? A máquina, ela processa, essa máquina, do jeito que a gente conhece, ela processa exatamente o que a gente manda ela fazer. Por mais que a gente tenha avançado em algoritmos de inteligência artificial, em sistemas de detecção de coisas, ela ainda precisa de muito treino. Eu instalei mesmo um aplicativo do Google que eu fico ajudando ele. Eu falo o que é a imagem. Ele me mostra 2 imagens, eu vou dando dicas. Mas eu posso simplesmente mentir e colocar dicas mentirosas para tudo aquilo, né? Da mesma forma que eu posso criar uma série de perfis falsos na rede e começar a colocar informações e textos
e os algoritmos vão começar a pegar aquelas informações de texto e vão achar que aquilo é verdade, né? Então, esse é uma discussão muito fina de software, que, principalmente no sentido que os dados, o dado é um fato verdadeiro. Como é que eu sei que esse fato é verdadeiro ou não? A máquina nunca vai saber isso. Então, a gente pode ter essa questão, esse tipo de problema que a gente pode ter, né? Então, os algoritmos realmente, eles vão estar enviesados. A tendência disso que você falou é espetacular, porque as pessoas já têm um preconceito cultural. É essa mudança que a gente tem que fazer, né? É isso que a gente tem que tentar trabalhar nas pessoas, essa mudança cultural, desse viés que a gente, de uma forma geral, a gente mesmo tem isso, né? E não tem como, por mais que eu faça um programa totalmente neutro, na hora que você coloca as informações, vai dar esse problema, né? Nós temos o caso que as empresas estão utilizando inteligência artificial para contratação de pessoas, né? Só que o que ela usa como base de referência? Os dados dela de 30 anos atrás. Pensando 30 anos atrás, em que os negros tinham menos direitos ainda, quer dizer, tinham o mesmo direito, mas eram muito mais, sofriam muito mais, a máquina só oferece vagas interessantes para pessoas brancas, homens de tal tipo. Até as mulheres, nessa hora, saíram. Então, vale a pena usar essa inteligência artificial? Eu não sei se nesse momento usar, mas eu acho que assim, que nem eu vi, as grandes empresas algumas estão deixando de fazer pesquisa. Isso é um problema, porque uma coisa é usar, outra coisa é deixa eu pesquisar para ver como é que eu melhoro essa tecnologia. Como a gente já comentou, assim, é uma tendência, né? Eu tenho aqui no meu computador, eu comprei uma câmera diferente para minha máquina e ela consegue reconhecer, então eu consigo me autenticar e me liberar a máquina pela minha câmera, né? Os celulares hoje em dia também já fazem o reconhecimento da sua facial, né? Então, você começa a ter aí. Então, de repente, você vai ter uma pessoa negra que compra um celular e o reconhecimento para ela não funciona. Então, assim, é muito sensível, realmente é uma área muito sensível, e a tecnologia ela precisa ser mais estudada e mais apurada. Mas é isso, às vezes a gente quer resolver o problema de uma forma tão intensa e tão rápida que não é um problema só de tecnologia, é um problema cultural, um problema de legislação, né? A gente viu aqui no Brasil, a gente tem o Marco Civil da Internet, que é interessante, e tem agora a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Que as empresas têm que se adequar, os softwares têm que estar alinhados. Então, a gente ainda tem muitos desafios aí para trabalhar pela frente. E só rapidinho, a IBM, semana passada, anunciou que baniu o sistema de reconhecimento facial para a atividade de persecução penal, de que não ia mais oferecer essas ferramentas para a polícia ao redor do mundo, o que também é um avanço nessa discussão. O ser humano tem muitos problemas e acho que eles estão evidenciados agora neste período da pandemia. Só que como que fica essa questão da tecnologia sem o ser humano? É difícil a gente pensar nisso, né? Vem da onde? Qual que vai ser a nossa reação também? Falta um pouco do caráter humano também, né? Sim, falta. É a mesma discussão, né? Imagina ser julgado por um juiz robô. Tem alguns países já tentando implementar isso, a Estônia. No Brasil, a gente já tem essa tecnologia, por exemplo, no Tribunal de Minas, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no STF, no Tribunal de Contas da União, que já vem utilizando o sistema de inteligência artificial para decidir problemas das nossas vidas. Essa questão é uma questão colocada, mas é uma questão de que talvez com o tempo a gente se acostume, né? Assim como antigamente era um tanto quanto impensável aquelas pessoas numa caixa na nossa sala, televisão, hoje isso faz parte do nosso dia a dia e assim por diante. Eu acho que essa questão da humanização é uma questão de costume. Acho que com o tempo esse impacto vai passar. E a gente pode observar isso na educação mesmo, né? Que a gente fala de terminar o professor e colocar agentes de inteligência artificial. Tem aí uma discussão brava, mas a questão da humanização da máquina também é algo muito complexo.
A gente brinca na área de robótica, porque a gente tenta construir robôs com a nossa aparência. Tem que ter rosto, olhos e tal, para tentar ser mais natural para a gente conversar com a máquina, né? Então, eu brinco, eu recebi esses dias aí uma série de imagens desses robôs que limpam o chão e tal, né? E aí o cachorrinho fez um cocô e o robô foi e limpou, quer dizer, limpou não, espalhou tudo, né? E aí você fala assim, bom, a máquina não teria que ter percebido, um ser humano teria percebido aquilo, a máquina não percebe. Então, como tentar deixar a máquina mais humana, essa máquina não temos muitas condições de fazer isso. O que a gente tem que observar é justamente como o ser humano está se apropriando e usando a máquina. Bem, senhores, infelizmente o nosso tempo acabou, apesar da tecnologia atual, mas ela não é capaz de dirimir o nosso tempo, né? Não mesmo. E a gente trabalhando em home office, o tempo nosso parece que ficou mais curto ainda. A gente ganhou muito mais atividades. Olha, realmente é um prazer estar aqui com o professor Marcelo de novo aí para a gente conversar um pouquinho sobre tecnologia. Eu acho que cada vez que a gente consegue alimentar isso é muito bom para a população como uma forma geral. Eu agradeço também, Felipe. Acho que o que vocês têm feito nesse programa, né, dentre os diversos temas, é muito importante realmente para a população. Parabenizo a Câmara pela iniciativa e principalmente vocês estão aí envolvidos nisso por trás das câmeras. O Decisões e Argumentos de hoje, com a participação do professor Daniel Couto Gatti, diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC de São Paulo, e do professor de Direito Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Marcelo Chiavassa. Portanto, agradecendo aos dois mais uma vez pela atenção conosco e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este ou outro dos nossos programas, acesse www.saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP e até o próximo programa.